Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, já peço aqui que deixem o like e se inscrevam no canal, me ajuda demais a manter estes conteúdos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que parece simples à primeira vista, mas que faz uma diferença gigantesca na vida acadêmica e profissional de qualquer estudante. O assunto do vídeo de hoje é como aproveitar melhor as disciplinas da faculdade. E quando eu falo em aproveitar melhor, eu não estou falando apenas de passar nas provas, cumprir carga horária ou terminar o semestre sem reprovar. Eu estou falando de extrair valor real daquilo que você aprende. Porque a verdade é que muita gente passa anos dentro da universidade, estuda dezenas de disciplinas, aprende inúmeros conceitos e alguns anos depois mal consegue lembrar de boa parte disso. E isso não acontece porque a faculdade é ruim ou porque os professores não sabem ensinar. Isso acontece porque o nosso cérebro funciona de uma maneira muito específica. O cérebro humano é extremamente seletivo. Ele está o tempo todo decidindo o que vale a pena guardar e o que pode ser descartado. Todo conhecimento que a gente aprende e não usa, o cérebro entende como algo temporário, algo sem utilidade prática. E aos poucos, esse conteúdo simplesmente se perde. Você pode até entender perfeitamente um conceito hoje, acertar questões, ir bem em uma prova, mas se você não voltar a usar esse conhecimento, ele vai embora. Isso acontece com todo mundo, inclusive comigo, inclusive com professores. Então, o ponto central aqui é o seguinte: como fazer o cérebro entender que aquele conhecimento é importante? A resposta é criar utilidade. Você precisa criar um objetivo claro para aquilo que está aprendendo. Precisa dar um motivo para usar esse conhecimento fora da sala de aula. Quando você cria a aplicação prática, o aprendizado muda de patamar. Essa aplicação não precisa ser algo grandioso, não precisa ser um projeto milionário, não precisa ser algo perfeito. Pode ser algo simples, né? Pode ser aplicar um conceito na sua vida pessoal, pode ser melhorar um processo no estágio, pode ser ajudar alguém da família, pode ser organizar melhor algo no seu prédio, pode ser um projeto voluntário, pode ser uma iniciativa pequena, mas real. O que importa é que o conhecimento saia do papel e vire ação. Quando isso acontece, você começa a enxergar as disciplinas com outros olhos. Elas deixam de ser apenas matérias obrigatórias e passam a ser ferramentas, né? Agora, deixa eu compartilhar algo da minha experiência pessoal. Desde que eu me tornei professor, eu percebi algo muito claro. O meu aprendizado se aprofundou de forma absurda, e não porque eu passei a estudar mais horas por dia, né, mas porque ensinar obriga você a entender de verdade. Quando você precisa explicar um conceito para outra pessoa, você não pode ter apenas uma noção superficial, você precisa entender o porquê das coisas. Precisa saber explicar de formas diferentes, precisa prever dúvidas, precisa organizar o raciocínio, ensinar força o seu cérebro a estruturar o conhecimento. E por isso, uma das dicas mais poderosas que eu posso dar é: se você quer aprender bem uma disciplina, finja que vai ensiná-la. Crie uma aula, crie um treinamento, monte uma apresentação, explique para alguém. Mesmo que ninguém assista, o processo já vale a pena. Inclusive, isso pode virar uma oportunidade profissional. Você pode criar um curso simples, pode dar aulas particulares, pode montar um treinamento online. Com isso, você aprende, desenvolve comunicação, melhora sua fala em público e ainda pode gerar renda. Ensinar é, sem dúvida, uma das melhores formas de aprender e uma das melhores formas de continuar aprendendo ao longo da vida. Agora, deixa eu trazer uma provocação. Se eu tivesse que recomendar dedicação especial a apenas uma disciplina da faculdade, qual vocês acham que eu escolheria? Muita gente pensa em finanças, qualidade, PCP, estatística ou gestão. Todas são importantes, sem dúvida. Mas a minha escolha seria outra. Na minha opinião, uma das maiores vantagens competitivas hoje é aprender programação. E não, isso não significa que você precisa virar programador profissional, mas significa aprender a lógica por trás da programação. Programar é aprender a pensar de forma estruturada, é aprender a quebrar problemas grandes em partes menores, é aprender a criar soluções passo a passo. O primeiro grande benefício da programação é a automação de processos. Hoje, as empresas gastam horas e horas com tarefas manuais.
planilhas enormes, cálculos repetitivos, relatórios feitos sempre do zero. Além de cansativas, essas tarefas são altamente sujeitas a erro humano. E pior ainda, elas consomem o tempo que deveria ser usado para análise e tomada de decisão. Quando você aprende a programar, mesmo que em nível básico, né, você já consegue automatizar boa parte desses processos. Você passa aqui a apertar um botão e ver tudo pronto, né? Você muda uma variável e todo o cálculo se ajusta automaticamente. Isso gera eficiência, reduz erros, economiza tempo e te torna extremamente valioso dentro de uma empresa. Agora, deixa eu contar um pouco da minha trajetória. Na faculdade, eu nunca fui um aluno com notas altíssimas. Meu CR não era nada espetacular. Com muito esforço, cheguei a algo em torno de 7,5. Mesmo assim, eu nunca tive dificuldade para conseguir estágios interessantes. E grande parte disso veio do meu interesse por programação. Desde cedo eu gostava de automatizar cálculos. Eu achava fascinante a ideia de criar algo que resolvesse problemas sozinho. Por isso, por volta do sexto período, eu comecei a estudar VBA, o Visual Basic for Applications, do pacote Office. Com o tempo, fui aprendendo outras linguagens, como SQL, R e Python, mas a linguagem nunca foi o mais importante. O mais importante sempre foi a lógica. Essa forma de pensar te acompanha para o resto da carreira, mesmo fora da programação. O segundo grande benefício da programação é no desenvolvimento de novos negócios e startups. Hoje, muita gente quer empreender, criar soluções, desenvolver produtos, mas boas ideias não bastam. É preciso executar. Saber programar te dá autonomia, te permite criar protótipos, né? Testar ideias, validar hipóteses. Mesmo que você contrate desenvolvedores depois, entender o básico é fundamental para sair do zero. Além disso, praticamente todo negócio hoje depende de tecnologia, sites, sistemas, plataformas, né? Aprender programação é aprender a construir soluções. E tudo isso se conecta com o ponto principal deste vídeo. A faculdade não precisa ser apenas um lugar de provas e notas. Ela pode ser um laboratório de aprendizado real. Quando você aplica o que aprende, quando você cria objetivos práticos, quando você ensina, quando você constrói, o aprendizado deixa de ser temporário e passa a fazer parte de você. Se você chegou até aqui, eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir. E mais importante, agir, porque conhecimento só faz sentido quando é usado,